Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Fique conosco até o final. Aqui, nesse canal, falamos de empreendedorismo, negócios e também mentalidade cristã. Meu nome é Peter Lima. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like, ajude o YouTube a divulgar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E hoje, pessoal, eu separei um assunto muito importante. Aqui no canal, como vocês bem sabem, eu divulgo alguns livros, falo sobre alguns cursos, cito algumas palestras, algumas mentorias, alguns autores de livros, enfim, alguns deles inclusive estão aqui atrás, nessa estante, mas hoje eu separei um trecho, uma passagem dos livros, do livro, na minha opinião, do mais especial de todos, que é a Bíblia. É o livro dos livros. Hoje eu separei, pessoal, uma passagem de Samuel para a gente poder refletir e aplicar no nosso mundo de empreendedorismo. Tem tudo a ver, pessoal. Aliás, nós podemos observar que boa parte do que está escrito nos livros de empreendedorismo está contido na Bíblia. O direcionamento já está na palavra de Deus, na espada de Deus. Por isso eu julgo, pessoal, a Bíblia como o mais importante livro de todos. Aqui que está o conhecimento, é aqui que está a direção, o direcionamento, diretamente de Deus para as nossas vidas. Em especial, eu separei aqui, na 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, eu até imprimi aqui, por conta da letra ser um pouco pequena e por eu estar sem óculos, eu resolvi imprimir para fazer essa leitura com vocês. Detalhe, pessoal, estou aqui no escritório ainda. O escritório, como vocês bem sabem, é em frente a uma avenida de grande circulação. Então, se porventura escutar barulho de trânsito, de buzina, é muito natural porque eu estou na frente aqui da esquina, tá bom? Lhe peço perdão por isso. Hoje, inclusive, eu desliguei o ar-condicionado para que o áudio chegue para você de uma forma mais limpa, tá bem? Mas veja só, o que eu separei aqui para nós é exatamente 1 Samuel 16, 18. Eu vou ler para vocês. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Essa versão da revista Almeida atualizada. 1 Samuel 16, 18, consulta lá. O que eu achei tremendo é que essa nossa reunião, esse nosso bate-papo, pessoal, imagina se Davi estivesse agora aqui conosco nessa reunião. Se o rei Davi estivesse participando desse nosso bate-papo e ele pudesse listar, como todo mundo gosta do YouTube de lista, né? 5 listas daquilo, como fazer aquilo. Se ele pudesse dar 5 dicas para nós de prosperidade, de como você vai prosperar. Prosperidade está na Bíblia, pessoal. Aliás, num vídeo anterior eu falei até sobre o poder criativo de Deus para finanças, um livro poderosíssimo, que inclusive inspirou o nome do canal, Poder Criativo. Então assim, nessa mesma analogia, o que eu coloco? Se Davi estivesse conosco aqui, conversando ou tendo a oportunidade de lhe passar 5 dicas ou listar 5 tarefas ou até mesmo sugestões ou direcionamento, você escolhe para a sua prosperidade, eu acho que esse versículo aqui é muito contundente. Acho não, tenho certeza, porque se a gente fazer uma leitura pausada, eu grifo aqui para vocês o seguinte. Ele fala que eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem e é forte e destemido. Forte e destemido. E já volta, tá? Número 2 da nossa lista. Homem de guerra. Número 3. Sisudo em palavras. Número 4. De gentil aspecto. E o melhor, e o Senhor é com ele. 5.
eu listo 5 nessa passagem, nesse versículo, 5 dicas de prosperidade. Vamos a ela. Forte e destemido. Você já viu algum empreendedor assim tímido, com medo, com receio? Você tem que ser arrojado para ser empreendedor. Não existe empresário, no mundo empresarial, não existe a palavra medo. Você tem que ter coragem todos os dias, porque todos os dias vocês que já são empreendedores sabem que todo dia você tem desafio. E se você tiver medo, receio dos desafios, você ficará na sua zona de conforto e você vai ser engolido pela concorrência. Então, a primeira parte é forte e destemido. Aí você pode falar, mas o Davi, ele era um menino de 17 anos, franzino, ele não era forte fisicamente falando. Realmente ele não era. Fisicamente ele não era. Mas ele era mentalmente forte. Ou quando ele foi encarar o gigante, quer mais fortaleza mental do que a de Davi? E ele era destemido, ele não tinha medo de nada. Falou, não, eu vou enfrentar o gigante, ele é grande, maravilha, mais fácil de eu acertar a pedra, porque ele é grande. Então quer dizer, ele tinha dentro dele essa força, ele tinha dentro dele, na mente e no coração, ele era destemido, ele era forte. E é o que você precisa ter todos os dias para enfrentar, seja qual for o seu mercado. Mas no mundo do empreendedorismo, quem não for forte, quem não for destemido, fica para trás. A concorrência te engole. E aí você vai voltar para a sua zona de conforto. Então, o primeiro ponto que eu classifico é essa força mental. É o desejo de querer. Você tem que estar aquilo enraizado no seu coração e na sua mente para que você possa executar o teu plano de ação de uma forma corajosa. Segundo ponto, homem de guerra. Não que você vai fazer esse homem de guerra, na minha analogia, na minha interpretação, o que quer dizer? Não que ele queira brigar com todo mundo, não é isso. Mas um homem de guerra é um homem que é inquieto, é um homem que não aceita acomodação, é um homem que acorda e cada dia ele quer inovar, e cada dia ele quer fazer algo diferente, algo melhor, é competitivo. O empreendedor, ele precisa ser naturalmente competitivo, porque se ele for muito reprimido, ou se ele achar que meio tá bom, ele nunca vai ter o inteiro. Então ele precisa do 2, ele não precisa do meio, nem de 1, ele precisa ter na mente 2. E não por ganância, não por ganância, porque ele sabe que se ele conquistar 2, a próxima meta é 3. Se conquistar 3, a próxima meta é 4. Senão você perde esse espírito de competitividade, que inclusive pode ser interna, dentro do seu próprio negócio, como para com os seus concorrentes, de forma leal, de forma pacífica, mas porém com uma concorrência justa, enraizada dentro da veia do empreendedor nato. Então seria esse aqui o segundo ponto. Homem de guerra, eu faço uma metáfora, uma analogia a esse ponto. Aí vem o melhor. Sisudo nas palavras. O que vem a ser sisudo nas palavras? Você tem que falar para fora. Você já imaginou se você for numa... Vamos mudar aqui. Você vai para uma entrevista de emprego. Chega na entrevista de emprego, e aqui você quer trabalhar aqui? Ah, não sei. Olhando para baixo, eu não sei. Qualquer coisa tá bom. Eu queria trabalhar. Que confiança você está passando? Falando baixo, olhando para baixo, falando palavras não contundentes. Você tem que falar firme, para fora, olhar no olho, falar para fora o que você quer. Imagine então você indo buscar um empréstimo para a sua empresa, para você fomentar a sua empresa, ou até mesmo para alavancar, fazer um capital de giro. Você já imaginou se você vai num banco de óculos escuro e conversa com o gerente, falando baixo, não olhando no olho, olhando para baixo, de óculos escuro, falando muito baixo, que é praticamente impossível de escutar? Você acha que o gerente vai te dar um empréstimo? Não vai.
Ele vai te dar se você chegar com um plano certo, direto, falando para fora, olha, eu quero pegar X de capital de giro, porque eu vou fazer isso, e eu fazendo isso vai me dar isso de retorno, e logo eu consigo alavancar mais uma filial, ou consigo gerar mais emprego. Poxa, você está falando para fora. Você tem que saber usar suas palavras. As palavras elas têm que ser corretas para que você possa atingir o seu objetivo. Então, agora, se você chegasse nesse mesmo cenário da entrevista e falar, olha, é o seguinte, eu estou aqui à disposição da empresa. O que eu sei, eu vou praticar. O que eu não sei, eu vou aprender, mas eu estou à disposição. É postura, é posicionamento, é determinação, é você ser sisudo nas palavras. Então, assim, é falar para fora com objetividade, com contundência. Você passa segurança. Inclusive, pessoal, quando eu falo sisudo nas palavras, me veio aqui, eu até anotei para poder compartilhar com vocês. Por muitos anos eu fui advogado, eu ainda sou advogado, mas não exerço mais, eu não milito mais na advocacia, mas por muitos anos, como eu já contei minha história em outro vídeo para vocês, eu fui advogado de uma grande imobiliária, eu falo aqui da capital do estado de São Paulo. Eu fui advogado por muitos anos de uma grande imobiliária que tinha muitos corretores, mas muitos mesmo. Salvo engano, na época tinha mais de 2.000 corretores, a época que eu estava lá, só em São Paulo. E o que me chamou a atenção é que recentemente agora, nós estamos em 2021, mês de janeiro, eu restabeleci contato com uma colega, que eu não vou falar o nome, até porque eu tenho imobiliária. Agora, como eu falei para vocês, mas não é o foco, eu sou empreendedor, então o que eu estou compartilhando com vocês é o que eu executo aqui no meu dia a dia. E veja só, esse meu contato me ligou, restabeleceu o contato, ela lá de trás, uma colega antiga, e olha só o que ela me falou. Falou, olha só, Peter, eu me lembro que na minha primeira venda, isso já faz muitos anos, tá? Na minha primeira venda de imóvel, a minha gerente de vendas havia tirado férias e viajado para um outro estado e eu estava com um negócio em vias de assinatura e você chegou para mim e eu estava toda desesperada, não sabia o que fazer. A minha primeira venda de imóvel, ela já era do ramo comercial, mas atuava em outras frentes que não a venda de imóveis e ela estava insegura. Confesso para vocês que eu havia esquecido, tá? Dessa passagem, não dela, mas dessa passagem. Ela falou assim para mim, não que eu sou o dono da razão, que eu sou o dono da verdade, que eu sou a última bolacha do pacote, não é nada disso. Mas eu estou dizendo para vocês, tentando fazer uma analogia, uma explicação ainda sobre o sisudo. Ela disse para mim, falou, Peter, sabe o que marcou quando eu te conheci? Nessa oportunidade que eu ia fazer o fechamento e estava perdida, você chegou para mim e falou, você pegou na minha mão e falou assim, fica tranquila que eu vou te apoiar. Fica tranquila que eu entrarei nessa reunião contigo. Fica tranquila que eu assumirei a reunião para você, mesmo ela não sendo ligada diretamente à minha equipe, porque a minha equipe era de advogados, ela era da equipe do comercial. Mas ela guardou isso, da segurança que eu passei, e foi com palavras, foi com atitude de empreendedor, intraempreendedor. Falei para ela, fica tranquila que esse negócio eu vou te ajudar a concluir. E nós concluímos. E tinha uma outra tipicidade, porque a venda, segundo ela, faz tantos anos que eu não me recordava, de verdade. Ela falou, a venda tinha alguns aspectos documentais que precisavam de análise, que nós analisamos e ainda passamos a tranquilidade para quem adquiriu. Segundo ela, ela falou, eu olhei no olho do cliente e falei, olha, nós analisamos, o parecer é esse, ele é positivo para a aquisição e o senhor não terá nenhum problema nessa aquisição. O senhor pode adquirir tranquilamente que a segurança é validada pelo nosso parecer. E foi o poder decisivo para a compra daquele cliente. Então, tudo isso que eu estou querendo dizer para vocês é o quê? Sisudo nas palavras, usar as palavras corretas, falar para fora, ter segurança naquilo que você está
empregando, ou dizendo, ou compartilhando, ou até demonstrando. Aliás, você sabia, caminhando já para o outro aspecto da gentileza, você sabia que até um sorriso pode salvar uma venda? Um sorriso pode salvar uma venda. Tudo é postura. Tudo é postura, como você se comporta, como você anda, como você fala. Lógico, você precisa ter o conhecimento técnico daquilo que você vai apresentar, daquilo que você vai vender, ou daquilo que é o teu objeto. Você tem que ter conhecimento. No outro vídeo eu falei conhecimento de negócio e do negócio, que são coisas diferentes. Mas eu não vou falar sobre eles nesse aqui porque eu já tenho um vídeo sobre. Mas veja só, você precisa entender das duas situações, de negócio e do negócio. Mas sobretudo, você tem que saber apresentar, tem que saber se portar. É falar com certeza. Eu acho que eu atingi meu objetivo aqui. Tá clara essa parte de sisudo para vocês? A parte de gentil, que eu falei que é um sorriso pode salvar uma venda, é pura verdade. É pura verdade. Por diversas situações, na gentileza você acaba, né, no jogo da negociação. Quem é que mais vende? É o vendedor gentil, gente. Não é o carrancudo lá, o grotesco, cara fechada. O sisudo que eu já expliquei não tem a ver com o seu semblante fechado. Não é isso. Você tem que ser gentil. Aliás, gentileza gera gentileza. Já dizia aquele. E aqui eu separei para vocês um vídeo do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Vou colocar o vídeo agora para vocês e vocês vão entender o que é gentileza. Sei que você já sabe, mas olha que gesto gentil ele fez. Rola o vídeo. Perceberam? Veja só, ele, imagina, na época, presidente dos Estados Unidos, cheio de coisa para fazer, um monte de coisa na cabeça. Imagina só. Aí ele estava lá no avião, como vocês viram na imagem, estava indo pro avião, entrou direto, estava lá o sargento lá do exército, ou da aeronáutica, não sei, lá prestando continência para o presidente, em posição. E ele passa lotado. E nem vê o sargento, o militar. Aí ele percebe que ele não viu e ele desce de volta. Desce de volta e pede desculpa. Poxa vida, isso é um ato muito gentil. O presidente desceu. Imagina para aquele militar o que isso. E essa imagem simplesmente foi para o mundo todo. Então, de verdade, sem nenhum tipo de acepção ou nenhuma formação ideológica, não é o caso aqui. Estamos falando de gentileza. Não é à toa que o cara estava naquele cargo, né? O homem não estava lá por acaso. Então, assim, ele voltou e fez questão de cumprimentar, como vocês viram. É gentileza. Poderia passar aqui horas falando de como a gentileza já salvou negócios. Então, tá no poder da negociação. A gentileza é uma ferramenta fundamental, de extrema importância. Para você que tem habilidade em negociar, se você não for gentil, você vai ficar para trás, ok? E aqui, como eu falei, esse foi o quarto e o melhor deles. Nada adiantará de tudo isso que eu falei, nada adiantará se você não tiver Deus contigo. O Senhor é contigo. Jesus tem que estar aqui no seu coração. Porque de Deus é que vem todas as coisas. Tudo provém dele. Então, se você tem a habilidade para negociar, foi Deus que te deu essa habilidade.
E você, se ele estiver com você, se ele for com você, e ele tem que estar com você, o seu negócio decola. Esse é o principal segredo de Davi. Deus era com ele. Ah, ele era forte, ele era destemido, ele era sisudo, mas tudo isso cai por terra se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver Jesus no seu coração. Todas as demais coisas se acrescentarão se você tiver Ele no seu coração. Então, para finalizar nosso papo de hoje, agradeço por você estar aqui. Essas são as 5 dicas de Davi para a tua vida. Exatamente. Vou repassar para dar o teste. Número 1, ser forte e destemido. Número 2, homem de guerra. Número 3, sisudo nas palavras. Número 4, de gentil aspecto. E o melhor deles, o número 5, o Senhor era com ele. Ele é com você, Ele é comigo, e por isso que nós prosperaremos. Combinado? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e até próximo. Deus abençoe grandemente sua vida. Muito obrigado. Foi bom? Caçarola, hein, mano? Bom, tranquilão, direto. Quanto que deu de minuto aí? 24 minutos. Pô, benção 24, hein? Vamos dizer 23 e pouco, porque